volume, sim. A sua alegria chegou. Leandro Guerrilha em seu rádio. O assunto aqui é rádio. Bom saber que você está com a gente. Como é que tá você? Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa madrugada, porque tem gente que está acompanhando também. Isso essa é a magia do YouTube, do canal do YouTube, que você pode assistir a hora que você quiser, o momento que você quiser. Mas também é você que está acompanhando pelo nosso aplicativo da Rádio Alegria neste momento. Estamos também no Spotify, no Instagram, nas redes sociais, em todos os locais você pode acompanhar. No YouTube, no nosso canal, tá aí o nosso endereço. É importante que você compartilhe, comente e se inscreva e acione o sininho. Chama de sininho, né, Léo? Para que as pessoas possam saber quando entrar um novo episódio no ar para poder falar. Esse é o nosso 9º episódio e hoje eu vou conversar com uma das vozes mais marcantes, se não uma das mais bonitas, também mais marcantes do rádio. Você já ouviu essa voz em campanhas publicitárias, em jornalismo, em programas de humor, em noticiários, em vários. E às vezes você fala, meu Deus, eu sei de quem é essa voz, inclusive aqui no podcast, mas eu não conheço a imagem deste rapaz. Hoje, o podcast, o assunto é rádio, vai desvendar o mistério. Afinal de contas, como dizia Silvio Santos, de quem é essa voz? Ele é o nosso Lombardi aqui do nosso programa e hoje nós vamos conversar. E me tornei fã desde a época que eu andava na WR do meu saudoso Wesley Rangel, acompanhando os compositores, as gravações. Ele ficava no estúdio do meio, estúdio de cima, estúdio de baixo, estúdio de 5. Chama o homem para gravar embaixo, chama o homem para gravar em cima. Até que um dia fui construir exclusivo para ele e para quem gravava as publicidades de campanhas de toda a Bahia, da Bahia, do Brasil e do mundo, e quiçá aí até do universo. O homem já foi requerido para voz de cinema, ele também já fez dublagem. Tudo isso você vai ficar sabendo aqui no Assunto é Rádio, mas eu quero mostrar o seu principal trabalho. Coloca na tela aí e você vai aqui junto comigo viajar no Assunto é Rádio. Ele que fazia junto com o nosso saudoso Renato Fechini, o Folia e Fuleiragem. Dá o play aí, Vitor, para que a gente possa saber de quem será hoje o nosso entrevistado. Solta o play. Pode aumentar. Aumentar o som. Tudo começou quando ele chegou em casa às 6 horas da tarde. Vinha muito cansado, exausto, consumido por mais um dia árduo de trabalho em busca do pão de cada dia. Pô, rapaz, praia é fogo, viu, rapaz? Tá tudo mais caro já, morri. Cerveja já tá custando R$2, acarajé R$1,50 e não tá nem perto do carnaval ainda. Até que nós vamos parar, Renato Fechini, que saudade. Ô, maluco, abre a porta que eu cheguei, tô muito rapaz, doido. ô Jorge Cunha, pode deixar aí comentar. Que ano foi esse aí? Isso foi ainda no começo da década de 1990. Vamos ouvir. Ô, meu Deus do céu. Essa voz é de Renato Fechini? Renato Fechini. Todas as vozes, é isso mesmo. Menos a sua. Menos a minha. Não quero saber, não me É o rádio novela aí. Não me dá o nome não, você vai ver agora, sacana. E foi assim que começou a discussão quase fatal. A megera, O texto é seu? empunhando um copo de liquidificador. Não, o texto a gente criava 1.500 cilindradas aleatoriamente. repleto de vitamina de banana, ameaçou a vítima. Eu vou lhe partir. Ó, não vou porra não. Não vou me não, é? Não vou me não, é? Não vou me não, sacana. Tá, deixa eu deixar ele não porra não. Vou arrumar O que mais impressiona é que a gente criava o texto na hora. Possessa e sem medir as consequências, ela investiu contra o pobre e raquítico trabalhador, atirando aquele objeto mortal em sua direção. Um liquidificador. A vitamina de banana que estava no copo de liquidificador. Ela queria dar mais uma. A fêmea, determinada, lançou mão de um ferro de passar roupas e investiu novamente contra a vítima. Desta vez, com acusações extremamente graves. Vagabundo. Maconheiro safado! Você não me maconheiro não! Me respeite. Uai! E foi então, naquele momento fatídico, que a mulher enlouquecida tentou mais uma vez contra o pobre rapaz. Aí eu sabachei, a porra pegou na parede. Agora sou eu, abriu a sou mó broca, eu sou locutor daqui diante, eu vou sozinho. Só pode descansar. Aí, resultado, abriu a mó broca na parede, caiu na casa vizinha, rapaz, pegou na cabeça do menino de 4 anos de idade que tá assistindo esse Cavaleiro do Mar na televisão.
Eu fui lá resolver o problema com o Cavaleiro pai do dele. Mal. Aí voltei. Quando eu Cavaleiros voltei, já voltei Indomáveis. fumando, né? Eu digo, não, ô mulher, sacana. Aí aguentei a vassoura. Quando eu aguentei a vassoura, ela correu, né? Aí nós dois rodeamos a mesa. Esses Ela efeitos, passou por trás da por geladeira assim, começou a chutei na cara dela. Aí ela conseguiu se safar e foi pro banheiro ali, engateando, a vassoura caiu de minha mão. Aí ela entrou no banheiro. Quando eu encurralei ela, eu digo, não, agora se leou. Pegou a vassoura. Agora eu e ela. Comigo, vamos ver quem é maconheiro aqui. Aí eu não contei conversa. Aguentei a vassoura com as duas mãos, trinquei os dedos e arrumei ele em cima. Quando eu arrumei ele em cima, aí ela se abaixou, né? Aí no Cofu que eu voltei, já arrumei ele embaixo. Arrumei ele embaixo. Tá que eu Aí fui ela que eu vou. empurrou, A perfeição certo? Quando desses ela caiu em pé, efeitos. aí eu suspendi a vassoura, bati na cabeça dela em dois. Bati no meio, Tá sentei lá. na cabeça dela, aberta em dois. Tá lá no ponto de socorro, Você tá não o dedo do conhecia não, Rafael? HGE. Certo, incomunicável. Olha, rapaz, mãe comigo se lembra. Quer dizer, É a mãe dele. É a mãe dele. Fantástico, volta aqui com a gente. Rapaz, hoje a gente vai conversar. Essa voz, uma das vozes é do nosso saudoso Renato Fechini, Renato compositor, Fechini. cantor. Impressionante a criatividade do Renato Fechini. né? Criatividade do Renato. Todas essas vozes Jorge desses Cunha, deixa eu personagens. apresentar o nosso entrevistado hoje, nosso assunto é rádio, Jorge Cunha. Tem muita gente agora que ficou assim, rapaz, eu não sabia que era esse Jorge Cunha. Jorge, que Finalmente. bom, rapaz. Esse programa, esse rádio novela do Folia e Fuleiragem era um programa de rádio que Era vocês um programa colocaram de no rádio. CD. Isso, Vendeu um isso. CD. Transformou-se Foi no uma loucura, né? CD. A coisa ia acontecendo Vocês faziam esse programa na rádio ao aleatoriamente. vivo? A gente fazia a gente trabalhou juntos na Rádio Nova Salvador FM. Começou na Nova Nós fizemos Salvador. também na Metrópolis FM. Eu lembro da Metrópole. Fizemos na Nova Salvador também. E Era às 18 horas, não é isso? Um 18 programa horas. de humor. As pessoas voltando para casa no carro, pessoas chegando em casa, saindo do trabalho, chegando para um happy hour. Eu não sei se é da sua As época, mas pessoas você ouviam muito conheceu o isso. Renato quando ele era embaixador da Paz? Eu Com conheci- a Bahia no coração. É isso, Você mas eu conheceu, conheci foi o nessa Renato. época? Não, eu conheci o Renato no estúdio WR. Mas você conheceu esse personagem, o embaixador da personagem, Paz? sim, claro. Logo no começo, quando ele criou esse personagem. 1987, 88, 89. Ele gravou um jingle para 104 FM com o Andrezão e ele tinha Com a Bahia no coração. E foi já din, nos anos 90 tirando que ele criou onda, o sou legal. personagem. E quem não é? Aí ele tinha Eu vou beber para esquecer meus problemas. Essa música tem uma história muito interessante. Conte essa história. É, Estamos o- falando do Renato Fechini que nos deixou. É. Renato Fechini, compositor, músico. Aliás, eu quero dizer que minha vinheta Produtor, Alegria Você produtor sabia que minha musical. vinheta Alegria tem nome? Quem gravou foi Renato Fechini? Foi Renato. No estúdio Renato, no Rio Vermelho. No Rio Vermelho ainda. Ainda no Rio Vermelho foi o Renato que fez a época Lelé com o Andrezão, trabalhava na 104. Isso. E ele trabalhava com o Andrezão. O Andrezão chegou a empresariar ele algumas vezes. E nesse período, e aí ele gravou minhas vinhetas, o Renato Fechini. Mas essa música do Bebe Negão tem uma história muito Conte interessante. essa história do Bebe Negão. O Renato gostava de beber cerveja. Ele falava, não bebo cerveja socialmente. Eu bebo porque gosto de beber cerveja. Ele não bebe, ele bebe como se fosse água. É a mesma coisa. Ele furava a lata, o fundo da lata com a chave do carro e bebia uma cerveja literalmente num gole. No fundo? Ele furava o fundo com a chave do carro. Não, aí era cerveja, saía com muito mais pressão. E ele bebia uma latinha diretamente. Uma latinha de cada vez. Eu bebo porque eu gosto de beber. Não tem esse negócio de social comigo. Ele Pra era- dizer que. Não, Pra tirar onda, né? Bebe porque É. bebe mesmo. Um belo dia, às 8 horas da manhã, ele ligou para Dito. Outra perda muito grande, Dito, já. compositor também, Dito. do O parceiro do Cid Guerreiro nas músicas da de Xuxa. Xuxa. Com Vevé Calazans. Várias músicas, inclusive. Dito e Vevé Calazans também fizeram. Dominou o obras. repertório do Tchan. as O músicas. jingle mais. Aí foi com o Jerônimo, Vevé e Jerônimo. Mas o Dito também era um dos grandes criadores de jingles que a Bahia já teve Sim. na história. Mas, voltando à música, o Dito e Renato Fechini eram muito ligados. São dois caras. Amigos, compadres, Eram parceiros. dois caras de um humor que a gente não tinha medidas. Aí o que acontece? O Renato bebeu algumas a mais, no dia seguinte acordou de ressaca. O que ele fez? Ligou para Dito, logo de manhã. Dito, socorro, socorro, Dito, socorro, socorro. Dito assustado, o que foi, rapaz, o que foi? Não, me socorre, Dito, me socorre, por favor, me socorre. O que foi, rapaz? Ele, me deram bebida.
O Dito vira pra ele e diz: bebe, negão. Bebe, continue bebendo. Aí a música surgiu aí Ele correu desse... pro teclado, ele correu pro teclado. Vou beber, mas esquecer meus problemas. problemas. Bebe, negão. É. Eu vou esquecer pra esquecer minha Você dívida. viu quanto esses caras Essa eram música tocou criativos? muito no rádio. Muito. E aí, aí, no caso, você conheceu o Renato Fechini aonde? Na WR. No WR. E aí rolou uma amizade. Eu- E como é que você foi fazer este programa com ele, o Folia e É que Fuleagem? eu também tenho essa chavinha de humor aí, né? Você gosta do humor. Gosto. Mas eu engraçado, penso besteira o tempo você todo. sempre trabalhou fazendo jornalismo, um programa, Sempre, no máximo um programa sempre. romântico, também com essa voz aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. às vezes- É a sua voz ou é impostada, Jorge? Não, é natural, é assim, desde sempre. Desde Você começou sempre. no rádio com quantos anos? Eu me lembro, quando perceberam a minha voz, foram meus amigos de infância mesmo, 12, 13, 14 anos, quando surgiu o gravador cassete, né? Você pegou no cassete. Aí Fredinho, não. Você pegava no cassete, Jorge? Qual o tamanho do cassete que você pegou pela primeira Eu pegava vez? só o 7, o Caio deixava pra lá. Você nunca pegou no cassete? Não. Mas você pegava no cassete para introduzir lá na... Introduzir a fita tinha Você que abrir pegava o no cassete para introduzir. Para introduzir a fita. Mas tinha que pegar no cassete. Tem que pegar, Você né? pegava. Claro. E era bom pra você quando você pegava? Você gostava? Depende da obra que seria utilizada no cassete. Agora, essas Depende coisas do- maldosas. Depende Não, do que a não é- gente ia fazer com o cassete, né? Mas Eu já quebrei. Já quebrava, porque não prestava, eu pegava e deixava lá e batia. quebrava o cassete? Quebrava. Sim, aí você tinha quantos anos? Hoje eu tô com... Quando você entrou no rádio? Eu entrei no rádio, eu não me lembro exatamente, mas eu tinha entre 14 e 16 anos. 14 anos no rádio? É. Época, então você tem quantos anos de rádio? De rádio eu tenho, na verdade, até me aposentar eu trabalhei 54 ou 55 anos No rádio? no rádio. Você Eu tem nunca quantos fiz anos? outra coisa na vida. Você, a vida toda foi radialista. Radialista, desde essa época. Desde quando você se entende como gente. Sabe como é que a história começou? Eu vou contar aqui para você, que interessante. Eu sou natural de uma cidade de Minas e a gente morava Como era no da cidade? Sete Lagoas, Sete Minas Lagoas. Gerais. Onde a rádio e eu conheci lá o Zacarias dos Trapalhões. Ele é né? de Sete Lagoas Em também. Sete Lagoas, filho do Rapaz. seu Mariano, da Casa das Tintas, lá em Sete Interessante, Lagoas. cara. A gente E é verdade conheceu que lá. ele era bancário? Era bancário. Ele era bancário, Trabalhava no Zacarias, Banco Agrícola de Minas Gerais, onde meu Velho tio Zaca. era gerente do banco na época. Ah. Né? E ele começou a trabalhar na rádio em Sete Lagoas, depois foi para o Rio de Janeiro. Tá aí Teve uma coisa algumas que eu não coisas em sabia. Belo Horizonte, depois ele foi Zacarias- pro Rio de Janeiro. Tá aí uma coisa que eu não sabia, revelado aqui nos bastidores, no nosso assunto é rádio. Zacarias dos Trapalhões era bancário. radialista, E era foi do rádio. radialista, sim, ele trabalhou no rádio Bom, eu também. lembro que Mussum era sambista. Foi É. convidado. É. Era sambista. Originais do samba. Dedé, acho que era do circo. Didi, não sei. Mas não sabia que os Trapalhões também tinha alguém Para você que ver a veio do rádio. importância do rádio. Claro. Pra você ver Por a isso que eu importância estou do enfatizando, né? Sabe? Eu não quero sabia. criar, não E vou ele criar era o melhor uma- dos Trapalhões. Não vou criar uma polêmica. Por favor. Mas se a gente perceber Eu adoro hoje, uma polêmica, Jorge. se a gente perceber hoje, Ah. os apresentadores de televisão, de jornalismo, melhores os melhores passaram no rádio. Não passaram pelo rádio. Hoje em dia não, mas antigamente Não, na passaram. Os de formação do antigamente, rádio. Sérgio Chapelin, É por isso que tem muita porcaria no Celso ar, né? Freitas. Não, você vê a diferença da apresentação deles. Não, porcaria Eles mesmo. não se miram na Se fala, o cara na não expressão. souber, bota aqui em mim aqui, se É. o cara não souber como colocar a voz, se o cara não Não, tiver não vai, não os vai. bastidores do rádio, se o cara não tiver como... No rádio você aprende as entonações, as inflexões, sabe? Você aprende as Rapaz, sobretons, Deixa eu contar- semitons, Deixa eu contar um negócio pra como você. falar. Eu Você sou fala. apaixonado pelo rádio. Muito apaixonado por esse veículo, que para mim é único e imbatível. Claro, tem suas mazelas, tem seus problemas sociais, tem a falta de cuidado, de valorização dos seus. Isso é fato. A Não gente, tenho inclusive, dúvida. vamos falar sobre isso hoje. E, às vezes, as consequências são irreversíveis para o profissional do rádio. Tá? Mas o que eu devo dizer, com toda tranquilidade, com todo carinho, é que o rádio, ele precisa realmente ser reconhecido da forma que ele é, e não é o rádio por si só. O rádio não precisa de defesa. O rádio tem o seu reconhecimento. O
rádio precisa ter o seu reconhecimento. Nós estamos E vivendo. tem muita gente, e o que eu quero dizer é isso, o que eu quero falar é que tem muita gente que dentro do rádio, diminuindo a importância do rádio, diminuindo a sua história Isso do é rádio. grave, Sempre, isso é grave. sempre colocando o rádio como grave. primo pobre da história. Ah, é porque é do rádio. E aí, quando eu ia para fazer na televisão, eu nunca tive o desejo de fazer televisão, mas sempre tive algumas oportunidades. E quando a gente ia falar no rádio, não, isso aqui não é rádio, não. Isso aqui, como se rádio havia fosse... um preconceito. Havia não, existe um Existe preconceito. até hoje um inclusive preconceito dos muito próprios, grande. inclusive dos próprios radialistas. Que Vou te fazem contar uma rádio. história aqui. Eu me lembro quando eu comecei a fazer televisão lá em Belo Horizonte, nos anos 70. Você fez apresentador aí. de televisão também. Não, tinha locução de cabine na Rede Globo de televisão. Você era eu era locutor de cabine da Você televisão. era o Lombardi da televisão lá. Locutor de cabine. Terminava um programa de 16 horas 45 minutos, Rede Globo Minas. Assista a seguir, não sei o que, blá, 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 e fazer uma chamada de um filme ou de... Você era o Herbert Richards. mais ou menos isso. Ele Herbert funciona. Richards eu fiz ainda nos anos 70, no Você comecinho fez dos cinema anos já, 70. Jorge? Já fez voz de cinema também? Já fiz voz de cinema, eu fiz aqui com o Araripe, irmão do como é que chama? Aratu? O Moisés. Moisés Bizeche? Não, o Moisés como é que chama? X-Filme, não, Esses filmes. É X-Filme, o Moisés? Sim, acho que sim. Eu já fiz vozes no filme do Araripe, do irmão. É Araripe? Rapaz, eu não sei. Não... Do irmão do Moisés. Sim. Eu fiz algumas vozes de cinema. Inclusive, eu até me lembro. Qual é que a era- mais famosa que você lembra? Não, eu me lembro que eu fiz alguma coisa. Eu não cheguei a ver até. Sabe? Você fez o Mas quê? eu fiz alguma coisa. Entrevista coletiva falando exatamente sobre o rádio. Como era o rádio antigamente, como era o noticiário do rádio antigamente, né? Aí, entrevista coletiva concedida ontem à tarde no Palácio do Planalto, o presidente da República disse que na próxima semana irá a Salvador se encontrar com o prefeito da cidade e também com o governador. Veja bem o que é a fala. Olha o tamanho da frase que eu falei, sem respirar. Você é comunicador ou é locutor? Eu sou locutor, eu tenho registro como apresentador. Não, você se sente locutor. Tem gente que não vai entender a pergunta. Uma coisa é ser locutor, outra coisa é ser comunicador. Você se considera locutor ou comunicador? Eu não tem como eu me considerar uma coisa ou outra. Porque, além de comunicar, Você consegue perceber a diferença Muito de ser grande. comunicador? Qual a diferença de O- ser locutor e de ser comunicador? o comunicador, você não tem que dar muita atenção por exemplo, a expressão, a dicção, A valorização, a sua a interpretação da fala, fala. a entonação, as Perfeito. inflexões, essas coisas, isso aí é do Então locutor. o comunicador ele não tem essa Ele responsabilidade. tem essa liberdade toda de falar Então vamos dizer que Batatinha é um comunicador. nato. Comunicador, que perfeito, fala a perfeito. linguagem do povo, Isso. não tem responsabilidade com a dicção, com a Não, palavra, não não, necessariamente. É. Não E que no seja. caso do locutor, no meu caso, por exemplo, Locutor não, locutor interpreta, tem a voz. eu tenho que ter conhecimento de fonemas. Ah. Para conhecer os fonemas, você tem que conhecer a Voz língua de portuguesa. locutor, voz bonita, cheia, preenchida. Não é exatamente você impostar a voz. Mas você é imposta você a voz, utilizar. Jorge? Você é assim no dia a dia? Não é assim a minha voz, desde quando eu acordo até quando eu vou dormir. Você já pô. teve problema em algum momento na sua vida pessoal, naquele momento, por causa da sua voz? Você entendeu o que eu tô perguntando? Alguém já disse assim, fale ou então se cale. Hein, Jorge? Não. Eu já tive aquela, meu Deus do céu, a adversária dizer, meu Deus do céu, onde eu estou. Cada voz. Por causa da voz. Você utilizou a voz já para poder conquistar alguém, para convencer a ceder para você os momentos de A prazer? questão do Jorge? argumento, né? Eu já utilizava voz. muito argumento. Olha, Você já conquistou alguém pela voz, Jorge? Já, Namorou já. Com a já. voz? E você Eu- percebeu que a voz era... Uma vez eu fiz isso. Conte. Eu tinha muito interesse. Eu era adolescente ainda, quantos né? anos Tinha você meus tinha? 17, 18 anos. Aí eu percebi, eu tinha interesse Na pessoa. Na pessoa e tal. Eu falei, eu vou conquistar, vou falar usar- baixo no vou pé do usar meu ouvido dela. instrumento. E aí, falou o quê, Eu vou Jorge? falar, não me lembro o que eu falei. Mas deu certo. Como você, nunca tive alguém, ou não estou falando tão sério, ou nunca falei tão falou sério isso. na minha vida como estou falando. Nesse com momento você. ela estava se E derretendo, baixinho no pé arrepiando. do ouvido, aí, E aí? rapaz, não teve. Partiu pro abraço, amigo. Não teve por onde.
Não teve saída. Não teve saída. Aí as Muita mãos gente começavam a nesse suar momento, e... Muita gente se viu, se identificou, você que gosta de locutor, imagina essa voz no meu pé do Mas imagina, eu tinha meus... Eu não quero imaginar nada, não. Meus 14, 15 não, anos. Não quero imaginar nada. Faziam o noticiário, apresentava o noticiário na Rádio Cultura de Sete Lagoas, aquelas portas de isolamento, né, de estúdio, Que era antigamente isolamento. As portas Pode grossas, de quase 30 centímetros de espessão, né, de espessura, perdão. E uma jovem lá, uma senhorita, queria conhecer o novo locutor da rádio. Que era, no caso, você. Então o noticiário tinha as duas primeiras notícias, tinha um break para o comercial do patrocinador de 30 segundos e a gente voltava com a última notícia. Eram 3 notícias. 3 ou 4 notícias. Tinha que ter 5 minutos o noticiário. Né? Eu teria que medir 5, 6 linhas cada notícia e tal, para a gente fechar 5 com 30 segundos de janela para o comercial. Né, para o patrocinador. Na hora do patrocinador, então, aí a recepcionista da rádio abriu a porta para ela entrar e conhecer o menino. O locutor. Você tinha quantos anos? O locutor. Eu tinha meus 14 para 15 anos. Você sempre foi tímido? Sempre. Eu tenho uma certa timidez e tal. É a coisa de falar em público, né? Às vezes eu estou no palco, numa coisa assim, eu miro um ponto ali, eu estou falando com aquele ponto. E já foi, esqueceu. Esqueço, e olha que você participou durante ali. muito tempo de campanhas políticas importantes. Políticas, falar sobre milhares de pessoas na minha frente, eu tenho que falar, apresentar senadores. Já tive oportunidade de conversar com vice-presidentes da República, senadores, governadores, grandes autoridades mesmo, através mestres, doutores, através do meu trabalho. Né? 14 anos você começou. Quantas rádios você já passou na sua vida? Eu não tenho a menor ideia. Foram muitas. Qual foi a melhor rádio do som? Eu gostava muito de trabalhar no que eu fazia na Rádio Tiradentes Sistema Globo em Minas Gerais. Passou quanto tempo lá? Era a rádio Seu Xodó? Eu gostava por causa do pique que a gente tinha, né? Tiradentes Sistema Globo 12h35 e tal. E a gente ia... Aí você era apresentador? Eu era apresentador. Eu era apresentador, noticiarista, redator. Porque... Repórter. Houve uma época que o comunicador, né, o apresentador do programa, ele, além de apresentar, ele operava e ele também dava as notícias. Operar eu sou muito ruim. Eu sempre fui muito ruim com a mesa de áudio. Eu amo operar. Para quem não sabe o que é operar, é o comunicador de FM, porque... Ele opera a mesa de áudio, A principal característica do AM, à época, era que ele tinha a bancada, como nós estamos fazendo aqui, e do outro lado tinha um operador. O operador de áudio. No FM, o próprio locutor, o disc jockey, o DJ, era a principal cara, ele mesmo colocava as músicas, o cartucho. Aí Jorge passou a pegar no cassete. Foi na BHFM. Na BHFM a gente trabalhava com... Você virou operador. 6 cartucheiras de um lado, mais 6 cartucheiras do outro. Picapes. 2 picapes e uma caceteira. Tinha uma caceteira. Você tinha dificuldade com isso? O problema era a caceteira. Não, pelo seguinte, a Globo era uma rádio tão perfeita que eu tinha, em cada cartucho eu tinha o tempo de introdução da música, 30 segundos. E nas cartucheiras, a hora que eu disparava a cartucheira, sim, ela media na mesa os 30 segundos que eu tinha para falar na introdução da música. Que bacana. Já era uma tecnologia. Era uma rádio com... Era a mesa que canais. dava O tempo de introdução da música. Facilitava, né? Muito. Quando você terminava a fala, já entrava o vocal da música. Você veio para a Bahia como? Como é que você veio parar lá de Sete Lagoas, Minas, garoto? Eu rodava muito. E eu vim para a Bahia, deixa me lembrar como foi. Eu estava em Recife, eu saí da BHFM e tinha ido para o Vale do Aço, em Ipatinga, Rádio Vanguarda, que era uma rádio do presidente do Sindicato dos Proprietários de Rádio e Televisão do Estado de Minas Gerais, o Ulisses Nascimento. Não era o Ulisses Guimarães. E o Ulisses Nascimento é uma figura fantástica. E eu fiquei lá com ele um tempo. Aí eu tive um problema de um relacionamento meu e tal. Eu falei com ele, olha, eu não quero mais ficar em Minas Gerais e tal. Você se relacionou com alguém, terminou? É um casamento mesmo. Eu tinha Foi o primeiro casamento? Meu primeiro casamento. E aí você estava decidiu muito ir embora? jovem. Eu falei, eu não quero mais ficar por aqui, eu não quero, sabe, um relacionamento, eu não quero voltar a ver e nem estar falando, eu quero sair daqui, eu quero ir embora para outro lugar. Aí eu falei com o Ulisses conversou com o João Veras, que era o diretor nacional do Sistema Globo de Rádio e que morava em Belo Horizonte. O João Veras era um cara fantástico.
Dr. João Veras. Aí eu falei com ele, estou pensando em ir para Recife, o senhor me apoia? Ele falou, pode ir. Pode ir para Recife, quando chegar lá você me avisa que chegou. Aí eu fui para Recife, passei uma temporada lá. Foi para de ônibus. Foi de ônibus. Eu gosto de andar de ônibus, eu gosto de conhecer o meu país. É mesmo, cara? É, eu conheço cada canto. Eu conheço dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, eu conheço cerca de 20 estados ou mais. Muito bom. Andando mesmo pelo país. Tem até uma música que eu gosto muito, que é aquela andei. Pra mim você ia dizer, minha vida é andar por esse país. Andei mesmo. Andei. Gosto de... Para ver, o Brasil é um país fantástico. Nós temos uma riqueza tão grande, Leandro, que se as pessoas soubessem, primeiro procurariam conhecer o país, o Brasil, o que é nosso. Olha aí. Para depois ir lá para fora. Que beleza. Sim, aí você foi para Recife. De Recife foi que eu acabei vindo para aqui. Você já conhecia a Bahia, já sabia? Eu fui para Petrolina. Você ouvia falar da Bahia, do mercado, de rádio? Eu já tinha passado por aqui uma vez. A minha história com a Bahia tem um negócio fantástico. Na Rádio Atalaia eu era redator noticiarista, eu era discotecário e era locutor na madrugada. Né? Eu era muito menino ainda na época. Você trabalhava o dia todo, ainda fazia madrugada? E estudava ainda no Colégio Clemente Faria, no Prado, em Belo Horizonte. Não parava. Mas você me contou uma história bacana que você tinha um diretor eu de quero que você me conte da história que você se trancou na igreja para fazer o noticiário. Como você começou no rádio? Não era na igreja, na quermesse da igreja. Qual a diferença de quermesse para a igreja? Não tinha nem a igreja construída ainda. Como foi isso? Não, foi minha mãe com a senhora lá do bairro, resolveram falar com o pároco da cidade, da nossa região, para angariar fundos para construir uma igreja lá no bairro. Sim. Aí foram fazer a quermesse. E tinha aquele serviço de alto-falante. Serviço de alto-falante. O Toninho Vicente, né? Tocava as músicas e tal, e tudo era cobrado. Serviço de alto-falante, para quem não está lembrado, essas rádios que nós temos muitas em Salvador, aliás, quase todos os bairros de Salvador, existe um serviço de alto-falante que chama de rádio comunitária. É rádio comunitária. Rádio poste também, que são a rádio poste, que hoje está regulamentada, é lei, e este vereador aqui foi que é o autor da lei que regulamenta e reconhece o serviço de alto-falante como um serviço social e para a comunidade. Utilidade pública. De utilidade pública e formou muitos profissionais. Por exemplo, Jorge Cunha começou a sua vida profissional no serviço de alto-falante. Eu comecei também no serviço de alto-falante? Na Voz do Calabar, lá no Alto das Pombas. Meu primeiro contato com rádio foi na Voz do Calabar, no Alto das Pombas, no Calabar. Que interessante, rapaz. Eu pegava os discos, botava na mochila, descia o cemitério. Para você ver o quanto é importante para ir tipo fazer trabalho, na associação, na escola da associação, para fazer rádio, serviço de alto-falante. Para você ver o quanto é importante tudo isso. E eu me lembro que tudo era cobrado e tal. Eu pedi ao Toninho Vicente, Toninho, me deixa falar aí. Ele falou, não, criança não pode falar. Você tinha quantos Isso aqui é anos? para adulto. Eu devia ter meus 13 para 14. Foi nessa faixa de idade. Sim. E o Toninho, não, criança não pode. Aí, daí a pouco, ele, olha, cuide aí que eu vou fazer um lanche e já volto. Eu falei, Ele era locutor, o Toninho era locutor. Ele era o locutor tal, da quermesse. Cheio de pose. Ser um locutor de uma quermesse na época era, né? Aí foi o que tu fez. Ele saiu, eu tranquei a porta. Falei, agora é comigo. Não mandou eu cuidar? Então eu vou cuidar direito. Aí eu sabia como ele usava o microfone, como ele abaixava. Era aquelas cornetas Zenith, você lembra? Sim. Não tava lá. Não. Você se lembra. Aí eu baixei um pouquinho a trilha, abri o microfone, que eu vi a chave do microfone, ele fazia assim para falar, eu abri a chave, tá? O microfone estava aberto, eu comecei a falar. Venham participar da quermesse para a construção da Igreja do Menino Jesus de Praga. Participe, venha nos ajudar a construir. Largou a voz lá. E comecei. Menino de 13 anos começou a falar na quermesse. Mas falei. Com a porta trancada. Mas falei, como dizem, falei como a nega do leite. Mas falei, foi mesmo, muito. cara. Foi muito tempo. Daí a pouco, não tem aquela meia-luazinha, né? Aquela meia-luazinha ali, onde as pessoas pagam o dinheiro, entregam os bilhetinhos, né? Para serem lidos e tal. Que eu olho para aquela janelinha. Estavam lá mamãe, Dona Branca, Dona Isabel, todo mundo lá. Sua mãe. Eu pensei, vou apanhar. Vou levar uma surra, porque naquela época era assim, né? Você também já foi no risco, sabendo, né? Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Aí eu falei, vou apanhar. No que elas distraíram, eu abri a porta e saí por baixo, na corrida.
A minha avó morava a uns 100 metros dali, então eu corri para casa da minha avó. Vou para casa da vovó que a vovó vai me proteger. Aí a avó Marinha, saudade, né? A história. Aí as velhas foram atrás, né? Aí quando chegaram lá, eu falei com a vó Marinha, ó, o negócio é assim, eu vou apanhar. O que você Apanhar por quê? fez? O que foi que você fez? Eu falei, não, mamãe tá vindo aí, mas o que foi que você fez? Eu falei, não, quem tava falando lá na barraquinha era eu, na quermesse era eu. Era você? Ela falou bem demais, ué. Sua mãe não vai bater em você, não. Quando a mamãe chegou, olha, qualquer coisa com meu neto, a porta da rua, serventia da casa. Saiam daí mesmo, você volta. Proteção. Aí, mamãe... A vovó, como mandou a vovó? Vó Marinha. Ela é mãe da sua mãe. Não, mãe do meu papai branco, que eu não Mas seu conhecia, pai. eu não conheci meu pai. Ah, tá. Meu pai morreu, minha mãe estava no 6º mês de gestação. Ah, ok. Né? Morreu de doença de Chagas. Você não Naquela conheceu época, seu pai? Não conheci meu pai. E aí, conclusão, a mamãe, não, a gente veio chamá-lo para voltar porque é para ele continuar falando. Aí aquele espírito de criança mesmo, né? Falei, agora não quero mais não. Quem não quer sou eu. Porque se eu for, vou me bater. Ou você não quer. Mas você voltou? Não, pra barraquinha não, nunca mais voltei. Foi sua primeira experiência. Aí Foi assim que você começou no rádio. E a mamãe sabia desse talento meu para falar em microfone. E o dono da rádio lá em Sete Lagoas não é primo carnal. Mas é que é o seguinte, meu avô vendeu uma fazenda para montar uma alfaiataria ainda nos anos 30, nos anos 20. E o pai do Geraldo Padrão também tinha uma alfaiataria. O que eles fizeram? Se associaram. Então as famílias foram criadas unidas, viveram unidas por muito tempo. E Padrão me chamava sempre de primo, os filhos Sim. dele me chamam de primo, a esposa, todo mundo. É uma família, enfim. Né? E ele tinha essa rádio, ainda tem a Rádio Cultura de Sete Lagoas. Que é ainda a M. Ainda a M, a Nossa. MFM, a Muzirama FM. E a Cultura ainda a M, ele não quis migrar. Não fiz migração. Não. Aí o que aconteceu? A mamãe ligou para ele e falou, nós temos um locutor aqui na família. Tal. E o Jorge fala bem no rádio e tal. E ele sempre me chamando para ir lá. Tal. Um dia a mamãe incentivou bastante, falou, vai lá na rádio, o Padrão quer ver você. Eu falei, tá, tudo bem, eu vou lá então. Quando chegou lá, sua mãe me disse assim que você fala bem no rádio. Eu falei, não, eu não falo. Não, fala sim. Não falo não. Nós vamos fazer um teste. Eu vou chamar meu coordenador aqui. Quando ele chama o coordenador, era o Clarindo, que era meu professor de história, no colégio diocesano onde eu estudava. Aí veio aquela velha entrevista, né? O que você ouve no rádio? Aí eu já falei, eu ouço notícia, acho bacana notícia. O que você ouvia no rádio? O que você... Eu ouvia as notícias, a Voz do Brasil, a Agência Nacional. Você sempre se identificou Na fazenda com que eu fui notícia. criado, a gente tinha eletricidade a motor. Ah. E tinha um rádio que era um negócio fantástico. Né? Era um rádio que parecia uma capela. Ele é um desenho, Eu sei assim, qual é o modelo. Aí, aqueles Leandro, antigos, coloca esse muito modelo antigo. dessa rádio aí pra... Muito Olha esse antigo. modelo de rádio aí. É. Ele Como é tinha o modelo uns da rádio? Era 70 assim. centímetros de altura. Era grandão, parecia uma capela Isso. de igreja. Isso, e tinha uns 70 centímetros de altura. E minha mãe, que é a minha segunda mãe e tal, juntava-se todo mundo ali para ouvir novelas. Jerônimo, Herói do Sertão. Como você fez com o Renato Fechini. E aí, rapaz, o rádio vem de tudo isso aí. Eu lembro que tinha algumas... Vitor, aumenta um seriados pouquinho o de retorno. Tá rádios, parecendo que tá programas. sem retorno aqui pra gente aí. Só um pouquinho pra gente, sem fale. Os programas de rádio, né? Por exemplo, Aí tá ótimo. os efeitos eram, por exemplo, um relógio. Sabe como é que os caras faziam um relógio? Ah. A aliança no dedo, pegavam uma caneta e faziam tic-tic, tic-tic, tic-tic. Na improvisação mesmo, né? Rapaz, Aí vocês ficavam ouvindo a rádio ali a do gente lado. ficava ouvindo a rádio e tal. E o rádio já vem dessa coisa na minha vida. Foi aí que você se apaixonou pelo rádio. Também. Você se imaginou. Eu, quando criança, imaginava quem está lá dentro. Como é que esse cara cabe aí dentro? Como entraram aí? Mas depois eu comecei, quando cheguei na Rádio Cultura, aí o Clarindo veio me perguntar, né? O que você ouve? Eu falei, eu gosto de notícia. Porque eu vi o cara falando, Você achava me impressionava, não? Ele falava uma frase longuíssima, sabe? Sem respirar. Eu falava, pô, como é que esse cara faz? Como é que faz isso? É, Eu quero fazer como é que também. faz? Mas essa voz que você tem, que é um dom de Deus, é um talento. Graças a Deus. Como é que você identificou esta sua voz? Como é que você... Brincando com um gravador cassete. Foi meu amigo. De novo cassete no seu de caminho. novo cassete na minha Você vida. tava brincando né? com cassete. Quando eu gravei alguma coisa, o Fredinho ouviu a minha voz e falou, olha a voz! O apelido era Jorge Ferrugem. Como é que veio?
Olha a voz de Ferrugem! Olha a voz de Ferrugem! Olha a voz de Seu Ferrugem! apelido era Ferrugem. Meu apelido era Ferrugem. Ah, por quê? Porque eu tinha umas pintinhas no rosto, assim, queimadas e tal. Tá. Aí chamava de... Nem era Ferrugem, era Ferrugem. Ferrugem. E eu era fã do Nick Lauda, E por que piloto você de não Fórmula colocou, 1. E por que você não colocou o nome artístico Jorge Ferrugem? E eu era fã do Nick Lauda, piloto de Fórmula piloto 1. de Fórmula 1. Eu acompanho a Fórmula 1 desde 1971. Bacana. E tanto que eu narro esporte motor, qualquer tipo de esporte a motor. Já narrou? Já. Profissionalmente? Profissionalmente. Na pista, narrei motocross, narrei kart, narrei um monte. Que bacana. Jorge. E aqui para a Rádio Sociedade, uma das corridas aqui do contrato que o governo tinha com a Stock Car, uma das corridas a gente fez as matérias e tal. Você fez muita coisa, Jorge, No rádio. no rádio. Nessa rádio lá em Mato Grosso, meu amigo Antônio Ribeiro Torres, nós fomos transmitir uma corrida, eu falei com ele, ô Ribeiro, tinha do oeste de São Paulo e norte de São Paulo, algumas cidades lá, e alguns pilotos faziam, sabe, um campeonato naquela região, inclusive entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Jales, em São Paulo, tá? Aquela região de São Paulo. Eles faziam um campeonato ali naquela região e teria uma prova, duas provas em Rondonópolis. Aí eu chamei o Ribeiro e falei, vai ter uma prova de kart aí, nós vamos transmitir para a rádio. Ele, você é maluco? Kart, transmitir corrida no rádio? Eu falei, vamos transmitir. Ele virou, não, isso é loucura. Eu falei, vamos transmitir, Ribeiro, você vai ver a diferença. Me arranja um patrocinador para cobrir os nossos custos. Ele virou, mas meu chefe, isso aí é loucura. Eu falei, não, você vai ver. Pedi um cara de uma oficina lá, eu pedi ele uma cinquentinha emprestada. Ele me emprestou, eu afrouxei a saída do escape dela, um motor de 2 tempos, é simples ali. Saí acelerando a motocicleta e voltando marcha, né? Subindo e voltando marcha. Peguei aquilo como trilha, chamei o Tostão, que era o técnico, e falei com ele, monta uma trilha aí só com isso, só com essa motocicleta subindo. Vamos, como se fosse uma pista de corrida. Fizemos aquilo. E fizemos uma chamada para a corrida, para o treino livre, que seria na quinta-feira, o primeiro treino. Rondonópolis. Rondonópolis. Aí, quando a gente botou no ar, aí, e com esse patrocínio que o Ribeiro conseguiu para mim, que era a revenda na época, estava chegando para lá ainda a produção de soja, essas coisas, há mais de 30 anos atrás, e era uma revendedora da colheitadeira New Holland, para você ter uma ideia. Aí, quando a gente fez, eu fui lá fazer a cobertura do treino. Né? Aí já falando o nome dos pilotos, mostrando, e os karts passando e eu passando a matéria lá. Conserta o microfone. Quando voltei para a rádio, quando cheguei na rádio de volta, já veio um Ribeiro baixinho, meio calvo, né? Meio carequinha, passava a mão na testinha assim, falava, meu chefe, eu tomei um susto, né? Falei, o que foi, Ribeiro? Ele só falava assim, chefe, o que foi, Ribeiro? Ele, deu problema. Eu falei, que problema, rapaz? Tô com 6 patrocinadores, os caras ligaram e querem participar, querem patrocinar. Aí o que aconteceu? Nós fizemos a corrida. Eu narrei treino livre, classificação e a corrida. Coisa boa. Rapaz, nós tivemos uma audiência lá, eram 2 rádios na cidade. E a audiência era meio dividida, né? 60% para um, para outro, variava muito. Quando a gente chegou para lá, a gente já começou a ganhar essa audiência, a gente batia 55, 60, 55, 60, né? E quando foi nessa corrida, nós tivemos 85% de audiência. Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta sobre... Você já está no rádio há quanto tempo? 50 anos quando você se aposentou. Olha, eu cheguei para o rádio mais ou menos em 1972. 73. Em 73, no rádio você começou. Então vamos lá. Qual é a melhor época, na sua opinião, do rádio? Quando você começou, o patrocínio corria atrás, depois começou... Qual... Tudo no rádio. O rádio, você, como eu, você não faz rádio. A gente faz rádio porque a gente ama isso. Sim. É puro amor, não tem, é paixão mesmo. Né? O rádio, ele teve suas fases e cada uma delas foi fantástica. Eu sou do tempo em que o picape do rádio era uma cordinha ali amarrada. Era? O rádio era acetato. Você sabe o que é acetato? Mas o custo-benefício, valorização do rádio profissional, nesse aspecto... Né? Naquela época, o radialista era respeitado. Logo com 15 anos era radialista, eu era respeitado. Sim. Sabe? Não, o Jorginho da rádio... Tirava um chapéu para mim. Quando é que você começou a perceber uma desvalorização do profissional em que momento? Já no final dos anos 90.
A virada, então. no final Isso está ligado muito à tecnologia? Você acha que com o advento da tecnologia, a internet, redes sociais... Eu faço uma crítica mais direta ao empresariado. Ao radiodifusor. O empresário de rádio. A rádio é uma concessão, pô. O cara é dono daquele equipamento. Ele não é dono. Você acha que o dono de rádio não cuida? Não, ele começou a ver o dinheiro. Muito dinheiro rolando. E o rádio é uma mina de dinheiro. Deixou de ser uma coisa por amor para só pelo dinheiro. Para ser financeiro. E foi aí que começou a degradação do rádio. Sabe? Porque ele não queria contratar um profissional, porque como é o rádio? Você me dá tanto de audiência. Meu departamento comercial, em determinado horário, é que vai vender esse comercial, a sua audiência. O profissional tinha peso. O profissional. O comunicador, você quer dizer que nessa época era mais valorizado? Era valorizado porque ele tinha audiência. Eu lembro dos grandes comunicadores, Aldair Pinto, Álvaro Alvim, sabe? Os caras entravam numa rádio, a rádio levava toda a audiência. Grandes salários. Era caro, né? Era caro. E o quando chegava lá, era o departamento comercial da rádio que ia vender, né? Nos meus horários, por exemplo. Meus horários davam lucro para a rádio. Retorno financeiro. Davam lucro para a rádio. Porque a gente tinha... Pô, eu tenho aí... Imagina, você tem aí 2.000, 3.000, 4.000 ouvintes por minuto. Quem é esse ouvinte? Naquela época já tinha pesquisas. Já? Já tinha pesquisas, né? As rádios faziam nas proximidades, em vários pontos. Nas portas. Sistema Globo de Rádio, Rádio Tiradentes, tinha um programa chamado Pé de Pede. A gente saía... Todo programa Pé de Pede. A gente saía, eu mesmo saía, todos os dias antes das 6 da manhã, com o Manuel, que era o motorista da rádio, um gravadorzinho de rolo, essas fitinhas 3/8, a pilha, e a gente ia de bairro em bairro, entendeu? Gravar os pedidos das pessoas. A gente tinha que gravar 15 pedidos por dia, 20 pedidos por dia. Quais eram os pedidos? A gente chegava... você quer pedir uma música na Tiradentes? Quero sim, vem cá. Pede, Qual é seu nome, fulano e tal? Que música você quer? Tal música assim. Oferece para quem? Para fulano, ok. Aí a gente gravava tudo e depois editava. Rapaz, você está me lembrando, eu trabalhei em Ubatã. Aí a gente tinha uma noção de quantos ouvintes como a gente tava, tinha por rádio. Você ouve a Tiradentes? Ouço. Não ouço não tenho... Hoje Por você... telefone também? No telefone. Tio Olisval, da Ubatã FM. Aliás, eu quero mandar um abraço. Estamos nas redes sociais, @Leandro Guerrilha, no TikTok, no Kawaii, no Instagram e também... eu sempre esqueço, como é o nome da rede? Spotify também, no nosso aplicativo da Rádio Alegria. O Olisval Santos, da Ubatã FM, que esse mês agora completou... Esse mês de dezembro, na verdade. No mês passado. Completou 38 anos, onde eu trabalhei. E o Olisval Santos, falecido Olisval, tinha um programa chamado Canta Viola e também Enfoque Geral. Ele pegava um caderno, né, e saía de porta em porta anotando o nome da pessoa e o pedido e a denúncia. Ele chegava no dia seguinte, de manhã, e falava o nome da pessoa no bairro. Isso era uma pesquisa e a fidelização da audiência. O rádio tinha muito. Ainda hoje eu faço isso. E a fidelização do ouvinte de rádio é uma coisa que... Isso aí proximidade. É o rádio sempre foi proximidade. Não tem... O ouvinte que é fidelizado no rádio, ele não muda. Não muda. Não muda. Minha mãe era movida a rádio. Esses dias na Baiana FM, que eu trabalho às 5 horas da manhã, encontrei na rede social uma amiga que trabalhou comigo como telefonista. Olha que bacana. Dani. Aí todos os dias, quando eu acordo, eu coloco lá, tô na rádio, tô no ar, e ela, olha, tudo bem, como vai? A divulgação digital, né? Aí eu perguntei, você tá ouvindo a rádio? Ela disse, não, nunca mais ouvi rádio, que minha casa não tem rádio. Aí eu falei, bacana, mas você pode ouvir pelo aplicativo? Pode. Coloque aí no aplicativo. Aí mandei para ela o aplicativo, né? E ela baixou o aplicativo e eu mandei o alô, falei do buffet da empresa. Ela ficou emocionada, disse, Leandro, eu fiquei emocionado, eu nunca mais tinha vivido isso do rádio. É o que o rádio tem, né, Jorge? Isso não muda. O diferencial do rádio é a emoção naquele momento, é você ouvir o comunicador, a espontaneidade, a alegria, coisa que a rede social é fria. Infelizmente, a rede social é fria. Eu não sou contra nem a favor a nada, mas eu acho que o rádio tem humano, o rádio é humano. Você quer saber de uma coisa? Sempre aconteceu. Mande um alô de aniversário para alguém, fale de um evento no rádio.
não é a mesma coisa Não é. de uma rede social. Não é, Fale, não é. gente. No rádio. Você lembra nos carros, fita cassete para você ouvir música? Vem você com cassete de novo. Você tem algum problema com cassete? Aí eu nunca tive um gravador cassete na Toshiba, fita, né? carro, Toshiba no carro. Nunca tive. Eu tinha rádio, ouvir rádio. Você no rádio você tá. Olha essa imagem aí, Leandro. Rádio Toshiba no carro, ainda com cassete. Olha aí, olha aí. Anote isso, Leandro. Olha aí. Olha como era. Olha aí, rapaz, que negócio lindo. E as pessoas. Você está trazendo boas memórias, viu, Jorge? Trouxe o rádio em forma de capela. Mostra aí de novo, Leandro. Em forma de capela. E agora o Toshiba ali, com cassete dentro do carro. Era o Fusca que tinha. Os Fusca tinha esse Você sabe o que é um acetato? Não. Não? É um disco de vinil sem aquela parte sólida. Aquele plástico, chama-se fino. Acetato, Acetato, ele é flexível. Ali foi quando eu comecei em rádios comerciais, vinham em acetato. Tinha uns que eram coloridos, né? Tinha uns coloridos. O comercial vinha em acetato. Um vinha em 33, 45 44, e 78 você tá falando da rotação. Aí é que entrava o comunicador. Pelo seguinte... Quando o operador de áudio tinha que trocar o comercial, ele que abria o microfone, você tinha que ter conteúdo para falar com o seu ouvinte. Aliás, Jorge, você traz cada memória. Quando eu era piolho de rádio, fui na Itaparica, eu andava nas rádios. Eu fui na Itaparica conhecer... Pegou o nome dele aqui, agora eu já esqueci. Baby Santiago, como é o nome de um gaúcho, um radialista gaúcho que tinha um cabelo... Carlos Alberto? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Não era Carlos Alberto. Não, Carlos Alberto não. Carlos Alberto... O nome dele, um gaúcho forte que parecia Fábio Júnior, que era tirado da Galã no rádio. Enfim, eu lembrei o nome dele e acabei esquecendo, Jorge falando. Eu lembro que teve essa passagem. Baby precisava lançar uma música. Eu estava no estúdio com ele. Baby precisava lançar uma música e ele... Aí ele falou, Baby, você vai falar aí enquanto eu vou trocar aqui para botar na cartucheira. Então ele começou a enrolar, falando, Carlos Alberto, Leandro, pelo amor de Deus, esqueci o nome do cara. E ele começou a falar no ar, enquanto o Baby botava a fita no ponto. Era um lançamento de uma música. Aí, Baby, você vai falar aí, enquanto eu vou mudar aqui botar aqui e botar no ponto. Aí o cara começou a falar, mandar alô para um, mandar alô para outro, e exatamente no time, quando ele deu play, a música tocou, e os dois vibraram. Essa era a nossa formação. Enquanto o técnico de áudio trocava lá o acetato, a gente tinha que ter conteúdo, a gente tinha que ter conhecimento, a gente tinha que ter uma relação de cumplicidade com o ouvinte. É o que aconteceu aqui no podcast que eu estava falando pro Vitor. Exatamente. Vitor, e quando o operador terminava de trocar a música, de trocar o acetato lá, a gente já terminou o que a gente estava falando, ele já tocava um comercial. Quando a gente voltasse, ou a gente dava continuidade àquilo que estava falando para ele trocar o próximo comercial, ou então a gente trocava de assunto, a gente falava de outras coisas. Mas não é você saber de tudo, é saber um pouco de cada coisa. Você é apaixonado, ter conhecimento você é apaixonado pelo rádio, né? Sua vida, muito, você só trabalhou em rádio na sua vida. Muito. Às vezes eu vou te contar uma coisa que eu nunca comentei com ninguém. Às vezes eu passo uma noite inteirinha acordado. Ouvindo rádio. Não. Como se eu estivesse falando no rádio, imaginando o que eu posso falar no rádio. É mesmo, cara. A noite inteirinha. Ô, Jorge. Ainda imaginando como seria a minha comunicação se eu estivesse numa rádio. Essa semana nós perdemos um dos comunicadores mais apaixonados pelo rádio. E eu quero fazer uma homenagem a ele. Trabalhei com ele, você conheceu também. Também? Trabalhei com ele também, né? Eu fui até a cidade onde ele teve o seu velório, onde foi enterrado na cidade de Alagoinhas, o nosso Marcelo Carvalho. Ele teve a morte confirmada na segunda-feira, estava internado há algum tempo. E assim, Jorge, a gente sabe da depressão, como é a depressão. Uma pessoa, a ciência explica que a depressão é um misto de tristeza, decepção, você começa a tirar de você falta de alegria. A se culpar por uma série de coisas, tirar o que você ama. Isso, historicamente, desde que o mundo é mundo, você quer matar alguém, tira o que ele ama. É a sua família, ou o que ele faz. E o radialista tem, por essência, o amor pelo rádio. E, infelizmente, nós perdemos o Marcelo Carvalho e foi vítima aí de um acidente vascular cerebral do AVC. No AVC descobriu outras doenças que ele tinha. Eu conversei com o pessoal da rádio, mas eu acho que um dos grandes... O que potencializou, talvez, não é esse não, é Marcelo Carvalho. O que potencializou foi justamente ele estar afastado do rádio, porque ele ficou afastado.
Eu fui quem indicou o Marcelo para Marcos Medrado, para ele trabalhar na Salvador FM. Foi na Nova Salvador FM, né? Quando Quando foi ali para a lá, Federação. eu tinha saído da Me Itaparica, lembro, da me Itaparica Você FM, tinha saído, na 91, e fui para Salvador. Tá muito presente essa história Isso. aí, né? E aí Na minha Marcos memória precisava aí. de alguém para fazer a ligação direta. Então eu liguei para Marcelo e disse, Marcelo, Marcos está precisando de alguém e eu quero que você... Ainda disse assim, brinquei, que você quer trabalhar numa rádio de verdade? Liguei para ele. Ele falou, quero. Eu digo, olha, estou indicando seu nome aqui para a rádio, vem aqui. Ele foi conversar e de lá nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Ó, a Salvador FM emprestou o seu Dion para Novo Tempo. E emprestou durante... Marcelo continuou na rádio. Marcelo foi para Valência, mas continuou na Salvador FM. E muita gente se emocionou. Coloca aqui as homenagens a Marcelo. Por favor, Vitor. Um cara merecedor, um cara muito bacana. Quando né? comecei na comunicação, em 2013, na Rádio Itaparica, foi Marcelo que me recebeu e conduziu nas funções. Tenho lembranças daquela época, das manias. Marcelo era cheio de manias mesmo, muito metódico, chamava de metódico, Marcelo, todo certo assim. E a gente tratava como que Deus acolhe a sua alma. A Alê Santana fez esse comentário. Passa outro comentário aí, muita gente. A Rebeca, Marcelo nos recebeu com tanto carinho quando chegamos a Salvador. Sempre me ouviu, acolheu, deixa um legado para a Rádio Baiano. O carinho de tanta gente que teve a honra de trabalhar ao seu lado. É verdade. Nós trabalhamos, ele valorizava o rádio. Vamos passar mais um comentário. J. Azul. Uma perda, uma tristeza o falecimento de Marcelo. Um amigo, um colega do bem, que Deus conforte os corações e os da família. São os comentários de J. Azul. Nosso Jota, que também ainda está trabalhando com ele na Salvador FM. E foi uma perda. Aqui vai o nosso abraço. Vamos passar mais um comentário? O Hilton Andrade, tive o prazer de trabalhar no Cidade News, lá de Tuberá, esse site que faz coberturas. Tive o prazer, inclusive noticiou a morte de Marcelo, assim como o site da Alegria. Tive o prazer de trabalhar ao lado de Marcelo. Reformulamos a grade de vinhetas, o Ligação Direta, o programa que ele apresentava. Marcelo era um apaixonado pelo que fazia. Fiquei muito sentido pela perda do grande exemplo do ser humano que era Marcelo. Descanse em paz. Grande amigo. Marcelo, grande amigo. Às vezes eu tinha alguma Pode dificuldade. passar, o Marcelo sempre estava ali ele me apoiando. quando falava de rádio, ele sempre solícito, É. ligado na tecnologia. Tem mais comentários aí, Vitor? Tem um vídeo, passa o vídeo de Marcelo falando aí, pra gente matar. Estamos fazendo aqui no Assunto é Rádio, homenageando o nosso Marcelo Carvalho. Passa esse vídeo. Saudade, né, rapaz? Saudade. Tá com o som no ar? É só o vídeo. Olha, rapaz, que coisa interessante. Marcelo Carvalho. Nos deixou muito precocemente. De Papai Noel na Salvador. Tem uma foto com ele. Você botou a foto minha com ele, Leandro? Eu coloquei nas redes sociais também uma foto com ele, mas depois você coloca. Além do trabalho no ar, Marcelo também teve atuação nos bastidores do Rádio Difusão. Trabalhou na Rádio Sociedade. Foi diretor da Rádio Sociedade de jornalismo. Trabalhou na 91, na Itaparica e na Salvador FM, na Rádio de Valença. Nos deixou muito precocemente. Tem um vídeo de Marcelo falando aí ao vivo. Você ficou com esse vídeo aí? Se não tiver, tudo bem. Mas a gente aqui manda um abraço muito especial para a família do Marcelo, que eu tive o prazer de conhecer. E também, para não passar em branco, Jorge, a gente também quer homenagear o radialista Itajaí Pedra Branca, de Feira de Santana. Opa. Faleceu também em Itajaí. Inclusive, foi decretado luto oficial à Prefeitura de Feira de Santana por esse radialista. Estamos falando de pessoas, aos 80 anos, de Itajaí. Há 80 Viveu bem, anos. né? Viveu, graças a Deus, mas assim, a depressão é real. Você já teve depressão? Você estava me contando que foi quando você se aposentou. Você já teve depressão no rádio? Você está me dizendo que você, quando foi afastado, se aposentou. Você teve depressão também? Como é que você conseguiu? Como é que você identificou a depressão na sua vida? Graças a Deus, a gente lê muito, a gente busca conhecer. A gente não sabe tudo, eu repito sempre isso. Sim. Um pouquinho de cada coisa. Né? A literatura médica, a gente busca conhecer, porque nós somos utilidade pública o tempo todo. A vida Marcelo. toda. O rádio nos cobra isso. Então eu tenho que ter algum conhecimento para que eu possa passar para os ouvintes. Até hoje, mesmo aposentado, eu fico buscando conhecimento para que eu possa passar para alguém. Sim. Mesmo não sendo do rádio. E a gente tem que ter esse conhecimento. E foi o que me ajudou. Você se aposentou e eu leio sobre trabalhar. tudo, sobre engenharia aeroespacial. Como foi o sentimento de se aposentar, dizer assim, poxa, nunca mais vou fazer rádio? Eu não vou ter mercado, eu não vou ter mercado para trabalhar Quando mais. você se aposentou, foi tudo na sua cabeça. Eu não vou voltar mais ao trabalho. E o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Quantos anos isso, Jorge? Isso foi em 2023. Você tinha quantos anos? Agora,
Foi agora, recentemente. 2 anos. 2, Você 3 tem quantos anos anos atrás. hoje? Eu tô com 69 anos. Então você estava com 65. 65. Você aposentou por idade, então. Eu aposentei por idade, idade urbana e tempo de contribuição. Sim. Não é? Aí você se viu, o que é que eu vou fazer da vida com 65 é. anos? Eu já comecei a pensar, o que será de mim? O que eu vou fazer? Eu tenho Você só 60. fez rádio? Eu- Você estudou? Você se formou em outra profissão? Não. Uma coisa que eu gosto de fazer, por talento próprio. Tem umas né? fotos, inclusive, de Jorge, que a gente vai mostrar as fotos de Jorge. Eu gosto muito de mecânica. Eu conheço cada movimento de uma peça dentro do motor de uma motocicleta. Ah, é? Por isso que você fez o negócio lá da motocicleta. Eu gosto de motores. Eu dirijo carros pesados. Você é motorista de caminhão. Eu tenho uma carteira categoria C. Olha, rapaz, parecendo... Como é o nome Aí no daquele estúdio ator? WR, Como é o nome daquele estúdio ator? WR. É Marlon Brando. O blusão de couro. Andando de motocicleta. Sempre andei de motocicleta. Você tinha moto, você andava de sempre moto. Andei de moto, Eu lembro de uma resenha de Renato Fechini que você tinha moto e ficava na resenha. Olha a cara do Marlon Brando, gente. E esse bigode aí, Jorge? Isso aí foi acidente, não deu tempo de fazer barba. Aí o Nuno me chamou para fazer uma entrevista para O cabelo branco já estava batendo aí, né? O WR, ali é luz. Eu tinha Não, cabelo preto já ainda. é cabelo branco aí. Tinha uns fiozinhos já. Nada, aí já é a barba de cabelo branco, assumo que é Mas melhor. aí, rapaz, é porque eu tava pintando. Eu Esse pinto um fio estúdio, por dia. esse estúdio é o que Aí eu você eu gravava. trabalhava, estúdio de propaganda, onde eu gravava. Tinha um estúdio exclusivo para isso. Que Que era saudade, propaganda. Rangel, que saudade. Nossa, mãe, a gente fazia coisa. Às vezes era muito interessante. Vocês fizeram coisa dizem, naquele eu não estúdio ali posso que Deus confirmar duvida, isso. hein? Eu não posso confirmar isso, que eu fui o locutor que mais gravou peças publicitárias na história do rádio da Bahia. Guinness Eu, Book. todo mês eu gravava 100 peças. Isso foi durante todo o carlismo na Bahia. Precisa entrar no Guinness Book. Que era para veiculação em todas as rádios do estado da Bahia. A voz mais utilizada na publicidade, né? Aí o que acontecia? Tinha abertura. Isso aí foi em Luiz Eduardo Magalhães, se não me falha a memória. Aí você estava sendo já locutor de... Aí eu já estava no palanque, era sendo política. aí. cerimonialista. Cerimonialista. É isso mesmo. Aí você estava falando de quê? Apresentando o ACM? Apresentando um comício em... Não, eu não sei, não me lembro. Essa ênfase aí era o senador. Você estava falando do senador. Você viajava com o senador ACM? Viajava. No mesmo jatinho, conversava. Como era lidar com ele? Muitas vezes eu vinha no mesmo jatinho dele, no avião dele. Era meu, cara. Eu me lembro que tinha o Major Teixeira, que era ajudante de ordem do governador, do Paulo Souto. Sim. O Antônio Carlos Magalhães era senador. E tinha lá um major, eu Pode esqueci passar o outra nome foto, dele, que era... Pode passar foto, gente. Que era muito ligado acho que parece até da família do senador Antônio Carlos. Aí, conversando com eles dentro do avião, a gente lá no fundo, porque eu tinha brincado com o senador, o seguinte, nós descemos, aí entrevista com o governador. E esse óculos aí? Eu usava óculos. Não era óculos escuro, não. Eu sempre usei óculos. Era governador, você estava onde? Você ia no isso aí helicóptero? foi em Bonito, na Chapada Diamantina. Bonito é perto de Morro do Chapéu. Perto de Morro do Chapéu. Conheço Eu fiz o suporte de jornalismo da Rádio Morro do Chapéu durante os quase 3 anos. A prefeita Juliana, com Isso. Carlos Alberto. Isso, Carlos Alberto que me convidou para ir para lá. Eu sei que lá, entre todas as rádios da Chapada Diamantina, são mais de 30 cidades. E nessas 30 cidades tem cerca de 20 rádios. E eu tinha 72% de audiência em toda a Chapada Diamantina. Pode passar as fotos. Né? E outra coisa, hoje senador, Jacques Wagner, né? Quando ele ia lá para as cidades que a gente ia fazer, fazia a cobertura. Jacques Wagner, né? Toda a imprensa correndo atrás dele, ele passava por mim e falava assim, vem comigo aqui. Ele ia na frente, eu ia no carro atrás e ele me dava todos os furos de reportagem. Wagner sempre foi um cara muito bacana comigo. Aí você aonde você estava aí, né? Você lembra dessa foto? Essa aí foi naquela cidade onde teve uma enchente brava mesmo em... Itabuna? Não, lá na Chapada Diamantina mesmo. Deu branco aqui o nome. São muitas cidades. São muitas cidades. Pode passar, gente. Deu branco. Leandro, pode passar, Leandro. A foto, alguma coisa assim. Mas aí foi o senador Jacques Wagner. Ele, passando por perto de mim, ele disse assim, pô, venha comigo. Aí nós fomos almoçar. Esse cara aqui eu conheço, hein?
Ainda tinha Eu não cabelo. conheço, eu não Ainda conheço. tinha cabelos pretos, Eu hein? não conheço. Aqui de um lado é Marcelo. Eu tô aqui, Do outro, esse rapazinho aí. eu tô aqui rapaz olhando, de sabe o cabelo quê? Onde preto. é que anda essa camisa minha? Porque eu gostava tanto dela, eu não sei por onde é que anda. Essa foto eu coloquei nas redes sociais, em homenagem ao Marcelo. Foi na Salvador FM, lá, pra eu não pecar, lá em São Lázaro. Quando a rádio. São lá. Ali já era Nova Salvador FM. Não. Porque a Salvador era na Cardeal da Silva. Não, a nova Depois ela foi pra... Era ainda Salvador FM. Junto à TV Itapuã. Só virou Nova Salvador quando ela saiu da Tropical Sat. Quando ela entra no ar, ela entra como Nova Salvador FM e foi nessa época. Mas não era Salvador FM, Salvador que era Não, a Salvador FM TV começou Itapuã. na Cardeal, depois foi para o Sistema Nordeste de Comunicação. Isso. Depois do Sistema da Comunicação foi como Salvador para o São Lázaro. Depois de São Lázaro virou Tropical Sat. Depois voltou a ser Salvador. Depois foi para Novo Tempo. Virou Novo Tempo. Tropical Sat, Salvador FM. Depois virou Novo Tempo. E agora como é que tá? Aí voltou como Salvador FM. Agora tá Salvador Pronto, FM. Tropical, Salvador FM. Nova Salvador FM. Nova Salvador FM, aí virou, arrendou para Novo Tempo, ficou muito tempo como Novo Tempo, foi para Pernambués e voltou como agora Salvador FM há 5 anos. Inclusive, eu tive o prazer de trabalhar na equipe Na deles. direção do Marcos Medrado ainda. Diogo Medrado agora Diogo. tá. Não, a rádio continua sendo da família Medrado. Aham. Diogo, inclusive, está fazendo um trabalho fantástico. Inclusive, esses dias, quero parabenizar. Ô, Diogo, se tiver uma vaga aí, me chama que eu tô disposto, hein? Quem sabe para substituir o Marcelo Carvalho, né, lá na Pô, quem me dera. a voz. Seria um Uma honra. honroso. Ele Seria um posto honroso. contratou a equipe de Márcio Martins, né? Márcio Inclusive Martins, noticiamos no site outro grande O profissional. Assunto é Rádio. A equipe dos Galácticos foi para Salvador FM, saindo da Itapuã FM. Foi uma contratação que o mundo esportivo ficou abalado, que as pessoas não imaginavam. Mas a Salvador hoje tem uma estrutura fantástica porque eles têm um estúdio de transmissão, de YouTube, de podcast. Levaram para lá profissionais renomados no rádio. Estão lá na rádio. A rádio está muito bem, está fazendo um trabalho muito legal mesmo. Então, assim, Jorge, tantas experiências. Eu gostaria de fazer com você aqui aquele bate-papo, aquele ping-pong, né, que a gente faz sempre aqui com as pessoas para encerrar. Agora você não pode pensar muito, não. Eu já narrei também, sabe o quê? Jogo de ping-pong. Mentira. Narrava jogo de ping-pong. Como é narrar jogo de ping-pong, velho? É. Eu não imagino. Não, São dois. Jogando dois, Bebeto e Pituca. Vamos lá, faz aí, vá. No tablado verde, Bebeto Ping, Pituca Pong, Bebeto Ping, Pituca Pong, Bebeto Ping, Pituca ponto para Bebeto. Quem ganhou deu empate. Esse jogo é um oferecimento do Xarope Tussibang. Faz uma película em sua garganta e você tosse à vontade. Fala nisso, você tem imitação também, né, na dublagem. Eu fiz uma vez, não fui um dublador. No Rio de Janeiro, eu era muito moleque ainda, era irresponsável totalmente. Você né? imitava quem? Eu tive a oportunidade de fazer uma fita, um anel que eles chamam, né? De um desenho animado chamado Bacamarte e Chumbinho. E nunca mais voltei também, né? Como era Bacamarte? É um rato bacamarteiro, um rato caipira e um gato bacamarteiro. Como é que funciona? As vozes eram mais ou menos assim. Ih, Bacamarte, você não me pega. Ó, eu ainda lhe pego seu rato caipira de uma figa. Você criou esse personagem, foi? Não, é de um personagem de um desenho animado. desenho. Era um monitorzinho pequenininho assim, preto e branco e tal. E você tinha que E a dublar. gente ali com o texto e eu acompanhar o movimento labial daquilo ali. Ótimo. E a gente Você dublou sabe o que meu texto sonho... aqui. Sabe que uma das vontades profissionais que eu tinha era ser dublador? Mas Nunca realizei. é um negócio fantástico. Meu sonho era ter minha voz dublada naqueles filmes. Hoje tem porque precisa disso, precisa Precisa de daquilo. nada, né? precisa E ser você profissional. precisa ser ator, precisa daquilo. Nada. Herbert Richards, quando cheguei lá, ele só perguntou uma coisa assim, ó. Eu era moleque, um cara de menino mesmo, de Você pirralho. continuou com cara de menino, gente. Ele olhou assim e falou assim, você consegue ler em voz alta? Eu falei, consigo. E você consegue fazer vozes, tal? Eu falei, consigo.
Aí E você ele- conseguia ou você achava Não, que foi conseguia? a primeira vez que eu tinha qualquer tipo de contato com uma coisa de dublar alguma coisa. De dublagem. Aí ele virou e falou assim, olha, o movimento da boca ali é o que você vai ler no texto aqui. E a voz é mais ou menos essa. Aí ele me mostrou uma voz lá do cara Do original. do original. Que você tinha que fazer. tinha Aí que você tem que imitar. fazer mais ou menos igual isso aí. Aí eu tirei essa vozinha de lá, né? Ei, mas você é muito legal e eu vou fazer também, igual de você. Vamos lá, Jorge. Vou fazer perguntas do rádio, mas Sinceramente. antes eu gostaria de dizer, o rádio com a internet, o rádio com toda essa crise, e gente que fica, pô, por favor, gente, para de escrever que o rádio antigamente era assim, ouvia. Ainda ouve. Lembra do exemplo que eu dei? Você hoje só não consegue ouvir rádio, muitas vezes no aparelho, mas você ouve em qualquer lugar, no celular. Atenção, Anatel. Meu filho estava me explicando qual o motivo de ter muita gente que não está botando rádio na frequência. Nós não estamos falando de aplicativo, estamos falando de frequência. Aí me parece que tem uma explicação técnica por conta da faixa, da banda, mas o importante é que a gente precisa ter garantido o acesso A frequência da no rádio, frequência no rádio, telefone porque celular. é mais cômodo, facilita. E você não tem precisa de- acompanhado isso? Como é que está legalmente isso? Como É que tá isso em obrigatoriedade, Brasília? está no Senado uma lei que reafirmar essa lei, mas Não tem previsão de votação? Está engavetado ainda? infelizmente, o que me deixa assim, isso vai uma crítica, a maioria dos políticos são donos de rádio, são radiodifusores que entendem a força eleitoral do rádio, mas não brigam pelo veículo. Essa é uma das razões da decadência do rádio. Não brigam pelo rádio, não valorizam o rádio. E aí Mas- e ainda falando sobre Marcelo É Carvalho. você ter uma rádio para interesse, para ainda o seu falando sobre próprio Marcelo umbigo. Carvalho, a gente sabe que o Aí a rádio profissional- deixa de ser, perdão, mas a rádio deixa de ser de utilidade pública para ser de utilidade pessoal, própria. Não, utilidade rádio própria. utilidade pública. É. Então, assim, radiodifusores Verdade. precisam cuidar dos profissionais. O profissional, inclusive, a gente deixou de colocar o vídeo de Suelen, que fala sobre isso, não vai dar mais tempo, não vai dar para colocar. A gente coloca no próximo episódio, falando sobre depressão, falando. O profissional do rádio, um Jorge que tem 35 anos, 40 anos de profissão de rádio, eu já 50 anos, meio século já de profissão. meio século de profissão, eu tenho 32 anos. Como ele falou aqui, a gente trabalha no rádio porque somos apaixonados pelo rádio. E é uma perversidade. Eu falo isso olhando para você, dono de rádio, radiodifusor, coordenador, peru de rádio, ou diretor, qualquer coisa, quando você tira do profissional o direito de exercer a sua profissão com dignidade. Com dignidade. Não quer o profissional? Não serve mais? Demita, indenize, dê o suporte, porque não é interessante você ficar brincando de gato e rato com o Você me abre um parêntese, por Claro, favor? claro. Uma das que grandes sim. covardias. Eu lhe dou sim, lógico. Você é um comunicador de rádio como é você. A experiência que eu tenho de meio século de rádio, Uma vida se inteira, a gente né? quiser trabalhar numa rádio hoje, você vai ter que comprar o horário na rádio, sair vender publicidade para bancar o seu horário. Mas isso é antigo, é né? covardia. É uma covardia, não Isso cuida. é covardia. Não cuida do rádio. Isso é um tapa na nossa cara. É verdade. Então, assim, Jorge, muito obrigado. Eu vou fazer as perguntas e você vai. Vamos à luta. Vamos não em pode frente. pensar muito, não. Vamos em frente. Não, sem pensar. Rádio ou TV? Rádio. O rádio acabou? Não. Se você tivesse que salvar o rádio ou salvar uma pessoa numa enchente, quem você salvaria? O meu lado humano fala mais claro, mais Não vai mais deixar o alto. rádio morrer, se afogar? No caso de uma realidade, né? Mas aí o lado humano fala mais alto. Aonde Mas eu vo- salvaria o rádio. É mesmo? Aonde você gosta de ouvir rádio? No celular ou no rádio, no aparelho? No rádio, no Por rádio, quê? no rádio. Eu não sei se pela tradição, não sei porquê, mas aí eu acho que eu tenho. O som aí é diferente. É o som, né? É, a Tradicional. sonoridade. Você, pelo rádio mesmo, você sente até quando o locutor respira. 10 mil para trabalhar na televisão e 5 mil para trabalhar no rádio. 5 pro rádio. É mesmo? 5 pro rádio. Ganharia menos para trabalhar no rádio? Ganharia Por menos. quê, Jorge? O rádio me transforma em outro. Eu já trabalhei, uma vez eu estava trabalhando na Rádio Capital, em Belo Horizonte, e um cara lá não gostava de mim e falava que encontrou comigo no corredor e disse assim: cara, deixa aí, ó, moleque desse usando droga, fumando maconha e tal. Você e usava tá indo droga? lá.
Cara, Você cara, usava droga? Não. Ah. O cara Você era falando drogado? alto no corredor, dizendo que eu era um drogado e tal. Eu era todo louco, cabelo comprido e tal, andava de motocicleta, que não sei o quê. Achava que você era drogado. Achava que eu usava droga, que não sei o quê. E falando de bocão. E eu não fazia, não sou de reagir dessas coisas, sou um ser de paz, pô. Né? Eu no ar, me comunicando, na tarde na Rádio Capital em Belo Horizonte, os olhos cheios de lágrima, e eu não deixei ninguém perceber que eu estava chorando. Triste no ar. Triste. Não, Com a voz chorando do mesmo, cara. copiosamente, mas a hora que eu entrava no ar, eu entrava com toda a dignidade, sabe? É o radialista, né? Eu amigo? sou o rádio. Jorge. Aqui também em Morro do Chapéu, quando a senhora falou, o senhor está ouvindo, Jorge Cunha, aqui, o meu filho chorando? Não é porque ele está com fome, não é por falta de comida, é porque não tem água para fazer a comida dele. Imagina. A lágrima desceu na hora, velho. São lembranças, né? Aí o que acontece? Ninguém percebeu. Eu chorando copiosamente por dentro, É o destruído. sofrimento. Jorge, muito obrigado, Jorge. Rapaz, que alegria. Quero que dizer que esse cara é a voz aqui do nosso programa. A gente reservou esse momento para entrevistá-lo, para conhecer um pouco da história dele. É um dos personagens que fortalece o rádio, esse veículo fantástico que, ao contrário do que até quem está no rádio começa a dizer que o rádio acabou ou que ouvia. Você não ouvia rádio, você ainda ouve rádio. Rádio não atrapalha quem namora, rádio não atrapalha quem trabalha, rádio não atrapalha quem faz os seus... Ao contrário, ajuda. Sem Rádio dúvida. companheiro, é humano, é direto. Rádio tem o que muitos veículos de comunicação não têm, a emoção. Eu trouxe uma instantânea. colinha para falar aqui. Por favor, fale. É o seguinte, Para encerrar a nossa programação. de hoje. pesquisas recentes no Brasil. Olhando para a tela. Eu tô com minha colinha Por aqui. favor, cole. Pesquisas recentes no Brasil apontam que o rádio é consistentemente apontado pelo meio de comunicação ou como meio de comunicação mais confiável. Isso. Com 81% de credibilidade, superando a televisão, mídias sociais, entendeu? Isso tudo por um jornalismo profissional, acessível, responsável e mesmo com um intenso acesso das redes sociais. O que significa que o rádio ainda é o veículo e vai continuar sendo mais confiável do que qualquer outro meio de comunicação. Isso. É o que você diz sempre aí. O rádio não te atrapalha, o rádio te ajuda. Nunca, ao contrário. Até quando você está escovando o dente, não tem o rádio de pilha, tem o rádio de pia. Você coloca ali o radinho de pilha na pia. Você tá no carro, escovando liga o os rádio. dentes, Você tá em casa, liga o rádio. Para trabalhar, para poder passar a noite, para ouvir a voz de Jorge bonita. Você quer se informar. E o rádio, ele é, se a internet no mundo acabar, o rádio continua, a frequência modular. Sem dúvida. É um canal de entretenimento, é um canal de informação, de musicalidade, e ele se adapta. Já foi noticiário, já foi musical, já foi novela, já é musical novamente, já foi segmentado, agora está na moda o jornalismo, já foi futebol, continua sendo. E uma das coisas mais interessantes do rádio... O rádio já é múltipla plataforma. É que as pessoas não conhecem o que é sonoplastia. O que você procura na internet, o que você valoriza na internet, que tem um mundo de coisas, você tem no rádio. Internet tem notícia? O rádio também tem. Internet tem música? O rádio também tem. Internet tem fofoca? O rádio também tem. A internet tem jornalismo? O rádio Muito também jornalismo tem. O rádio jornalismo tem bobagem? A internet tem bobagem? O rádio também tem. Tem os chamados influenciadores digitais? O rádio também tem. O rádio tem tudo isso. Tem tudo. E você não precisa pagar pelo rádio. Basta ter seu aparelho, ligou, sintonizou na sua preferida, quer ouvir uma rádio com a voz romântica, quer ouvir o esporte, quer ouvir o noticiário, quer ouvir trânsito, tudo está aqui no rádio. Você não tem um rádio, não comprei o rádio, não tem um aparelho. Você tem no celular. Então para de praguejar que o rádio, ninguém ouve mais o rádio. Ouve sim. Você que passou, mas o rádio ficou. Você mudou o seu costume, mas outras pessoas têm. E existem radialistas praguejando o fim do rádio. O radialista que passou, o rádio, eu vou passar, Jorge vai passar, outros passaram, mas o rádio nunca vai passar. Jorge, muito obrigado. Uma honra. Obrigado por você ser radialista. Obrigado por você ter essa voz. Obrigado por você ser apaixonado pelo veículo rádio. Obrigado. Quando eu falei, Jorge, mesmo. estou fazendo um programa no podcast falando do assunto é rádio, ele vibrou. Ele, rapaz, eu sou apaixonado, eu quero fazer parte desse projeto e está aqui com a gente, sendo a voz do podcast. É a voz que você ouve
dando a publicidade, falando com a gente. É o meu Lombardi. Se me sente seu Lombardi, porque eu não posso ter. Muito obrigado. Opa, para mim é uma honra. Deus te abençoe, meu amigo. Saiba da minha lealdade, saiba da minha admiração por você. E eu sou grato por você estar me dando a honra de fazer esse podcast com você. Obrigado. Para a gente falar daquilo que a gente tem paixão. Porque o assunto aqui... O assunto é rádio. Rádio. Já, gente, Deus abençoe as famílias, nos siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, comente. Um beijo, que Deus abençoe.